Petrobras... que ficaram enrolando? Então por que foi tanto essa Então, demora? da onde que veio? Então vamos lá, da onde que veio toda a confusão? A confusão é a seguinte: se por acaso, enquanto a Petrobras estiver furando um poço, der algum problema e esse poço explodir alguma coisa, se isso acontecer, óbvio que existe o risco? Óbvio que existe. Se isso acontecer, existe uma pequena possibilidade do óleo sair dali e ir em direção à foz do Rio Amazonas. O que a Petrobras já fez? Vamos falar aqui. A Petrobras, ela tem um plano perfeito. O que vai acontecer agora é que nós vamos fazer um poço exploratório só, tá? É um primeiro poço. Toda vez que se descobre uma reserva de petróleo, você tem que fazer um poço exploratório para você poder calcular ali a vazão, um monte de coisa. Tem um problema seríssimo no mundo, que os navios que fazem esse poço aí, primeiro que são pouquíssimos, e segundo que eles têm uma agenda extremamente ocupada. Então, assim, por que tinha que sair agora? Eu vi que vocês estavam falando aí, né? Saiu antes da COP30 e tal. Porque você não sai agora, o navio que vai fazer a perfuração lá, ele tá parado lá já faz um bom tempo. Ele já foi reservado e ele já tava lá, um navio sonda que a gente chama. E tipo, ou era agora, ou ele ia embora e a gente só ia poder ter esse navio aqui de volta, sei lá, daqui uns 5 anos, entendeu? Então tem essa problema, essa logística na perfuração de poço exploratório, ela depende de um navio muito específico e que tem uma agenda extremamente requisitada pelo mundo todo, tá? Então é por isso que saiu agora, e ainda bem que saiu, porque se não saísse agora, a gente ia demorar. Todo o problema aí, né, para explicar pro pessoal, é o seguinte, né, por que tinha que ser agora também? Daqui a uns 2 anos, mais ou menos, começa a depleção do pré-sal. Então, para quem não sabe, hoje, cerca de 80% do petróleo que a gente consome no Brasil, ele vem do pré-sal. Toda reserva de petróleo acontece o seguinte: você descobre ela e começa a produzir, aí ela vai aumentando a produção, chega um momento que ela chega no máximo dela, depois começa a cair, é o que a gente chama de depleção. O pré-sal, a curva de depleção dele começa agora em 2027. Então, se a gente não começar a produzir a margem equatorial, nós vamos ter um gap de produção gigantesco. E isso pode resultar em, tipo, aumento drástico do combustível na bomba aí do tanque na bomba, né? O gasolina na bomba ali. No posto da esquina aqui, no posto da esquina, porque você vai ficar com um buraco, entendeu? Então o que acontece com os países? Eles têm que descobrir uma nova reserva antes que a outra entre em depleção. E aí nós descobrimos a margem equatorial. Para vocês terem uma ideia, o PIB ali do Suriname, da Guiana, quadruplicou nos últimos anos por conta da margem equatorial. Então eles já produzem ali, tem todo esse potencial, vai perfurar esse poço. A perfuração do poço exploratório ela vai demorar mais ou menos uns 4 meses, e aí nós vamos ter uma ideia realmente qual que é o potencial ali daquela região. É correto falar que pode adicionar mais de 400 bilhões ao PIB nacional? Pode sim. Caramba. O PIB do Brasil o Amapá vai se tornar um dos estados mais ricos do Brasil por causa do royalties do petróleo. Então tem várias consequências aí. O pessoal, tem muita gente vai modernizar, vai colocar a população, porque nós estamos falando do Amapá ali, né? Que mora pouca gente, né? Então, aquela região toda ali, todo lugar que tem petróleo acaba gerando uma série de empregos indiretos. Porque o que acontece? Você tem empresas que vão para lá, empresas multinacionais. Então, primeiro você tem que instalar a empresa, depois tem que ter restaurante, tem que ter hotel, tem toda uma infraestrutura que é desenvolvida na região para que você possa explorar aquele petróleo ali. E o Amapá vai acontecer isso com ele. Então, os próximos anos aí vão ser interessantes. Ô, Sacani, já tem algum tipo de noção, pesquisa em relação à qualidade do petróleo? Ele é um petróleo mais fácil, mais difícil de ser explorado que o pré-sal? Ele é mais fácil do que o pré-sal. O pré-sal é muito difícil. Ele é bem mais fácil que o pré-sal. A qualidade dele é boa, tá? Então, assim, ele é um petróleo realmente muito bom ali. É uma região muito boa. Todo o drama aí que rolou, né, com o negócio do IBAMA, lembrando que isso aí demoraram anos, viu, pessoal? Foram anos e anos de briga que a Petrobras está com o IBAMA por conta dessa licença aí ambiental. Na verdade, por que o navio está lá? Porque o IBAMA tinha liberado a licença há uns 2 meses atrás.
E aí depois travou a licença de novo. Só que aí, para não devolver o navio, que seguraram o navio. E esse navio é caríssimo, tá? É milhões de dólares por dia que você paga para ele ficar parado ali, porque a agenda dele é extremamente requisitada. É um petróleo bom, é um petróleo que está mais raso, o petróleo do pré-sal, explora ali os reservatórios, né? Estão a cerca de 7 quilômetros. O pré-sal tem todo um desafio tecnológico muito grande que a Petrobras teve que vencer para poder furar aquilo ali. Agora, a margem equatorial, não, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo de perfurar. Por isso que é estranho, né? Porque a chance de ter um acidente é muito pequena. Mas o IBAMA encheu o saco da Petrobras aí, anos. Fica a dica aqui, o dia que vocês não tiverem absolutamente nada para fazer da vida, vocês vão na TV Senado ou na TV Câmara e peguem lá, porque tem todas as audiências públicas dos últimos anos sobre a exploração da margem equatorial. Vão lá e vejam o que o seu político, não importa o lado, o tipo, nada, o que o seu político fala. Você vai ver lá perguntas que são assim, cara, que você não faz ideia. Você acha que você está num mundo pós-apocalíptico. Pois é. Pergunta que os deputados fazem. Um deputado lá, só para você ter uma ideia, no momento lá da audiência, ele chega pro cara da Petrobras e fala assim, mas vem cá, quanto da mata que nós vamos desmatar para explorar esse petróleo? Não. Sim. Aí o cara, não, tá lá no meio do mar. Não, o pior é o depois. Aí o cara da Petrobras fala, não, é uns 200 quilômetros da costa brasileira. Ah, é no meio do mar? É no meio do mar. Então explora isso aí de uma vez. Vai derrubar árvore, então beleza. Cara, eles não estão nem aí, eles não sabem. Então, assim, assistam. Vale a pena você assistir. Eu assisti todas lá, então tem tudo no YouTube aí. É só pegar a TV Câmara ou TV Senado, tem as audiências públicas lá todas. Mas ó, aproveitando, já que ele está fazendo essa brincadeira, eu queria saber do Sacani se é possível a gente conciliar, então, esse crescimento econômico mais manter aí uma preservação ambiental. Qual o impacto, né, real? Não, assim, não tem impacto nenhum, tá, pessoal? Ah, é? Assim, não tem impacto. Então por que ficaram enrolando? Então por que foi tanto essa demora? Da onde que veio? Então vamos lá, da onde que veio toda a confusão? A confusão é a seguinte, se por acaso, enquanto a Petrobras estiver furando um poço, der algum problema e esse poço explodir alguma coisa, se isso acontecer, óbvio que existe o risco? Óbvio que existe. Se isso acontecer, existe uma pequena possibilidade do óleo sair dali e ir em direção à foz do Rio Amazonas. A grande bronca deles tem a parte do manguezal aí que o Marcílio falou, mas ali também tem muito coral, né, essa coisa toda, e o pessoal tem medo do petróleo ali. Então, a única bronca deles é isso. O que a Petrobras já fez? Vamos falar aqui. A Petrobras, ela tem um plano perfeito para o que acontecer. Eles apresentam tudo nessas audiências, mas eles conseguem chegar na plataforma rapidamente e retirar as pessoas. A Petrobras explora no meio da Amazônia petróleo, tá? Para quem não sabe, tem o campo do Rio Urucu, Huqueluque, que a gente chama, Rio Urucu e leste do Rio Urucu. A Petrobras construiu um gigantesco zoológico lá para preservar a fauna daquela região. Isso ela já construiu ali no Oiapoque, tá? O Oiapoque vai ser o ponto ali da onde eles vão sair, né, para fazer todas as operações. E o Cabo do Orange também, são os dois lugares ali no Amapá que eles vão usar, é o Cabo do Orange e o Oiapoque. Então eles já construíram ali todas as instalações para preservação da fauna, para fazer pesquisa também com a fauna dali, manguezal, e coral e tudo mais. Toda a parte de atendimento, eles estão levando para lá todo o que eles têm de mais moderno hoje para contenção de vazamento de petróleo. Então, assim, lembrando, né? Isso se acontecer um acidente, coisa que um acidente desse tipo com a Petrobras não acontece faz muitos e muitos anos, tá? Lembrando que a Petrobras ela é líder mundial em perfuração de poço em água profunda, a maior tecnologia do mundo é da Petrobras, ela é premiada no mundo inteiro. Então, o que é estranho dessa confusão toda é que você vê um órgão do governo, que é o IBAMA, batendo num outro órgão do governo, que é a Petrobras, entendeu? Pois eles se degladiando ali, porque é o IBAMA duvidando da excelência que a Petrobras tem na perfuração de poço de petróleo em água profunda. Então, assim, não tem muito... Assim, obviamente que tem risco. Há risco de explodir um poço? Tem, mas não acontece há muitos anos. Então, assim,
não vai acontecer nada. Se o poço furar e não explodir, o petróleo é produzido sem fazer nenhum problema. Não causa problema nenhum, absolutamente nenhum. Pô, foi por causa de um C, então? O problema é esse. Aí o que o IBAMA faz? Se minha mãe fosse homem, eu não tinha nascido também. Então, é mais ou menos isso. O IBAMA, o que ele faz? Ele fez um questionário, a Petrobras respondeu esse questionário várias vezes até, só que tinha perguntas ali que eles não aceitavam e tal. No final das contas, tá? O que estava rolando ali era uma briga política. Isso é que estava acontecendo. O Lula interviu, né, em todo esse processo aí, durante vários momentos teve a intervenção do Lula, ele chegou a trocar o presidente da Petrobras, ele acho que mexeu no IBAMA também, para tentar resolver isso, porque obviamente que ele quer que produza, né, que ele quer que produza esse petróleo, porque não tem como, né, cara, a gente não pode deixar isso aí escapar. Então ele interviu e uma coisa, né, em todos os discursos que ele fazia, publicamente, em vários lugares, ele sempre era perguntado sobre isso, e ele sempre falou, nós vamos produzir a margem equatorial e tal, não sei o quê. Então ele teve que intervir porque os dois estavam brigando, e muito claramente era uma briga política que estava acontecendo ali, dos dois órgãos, e aí com a intervenção do Lula, resolveram a parada.